a gente vai ver aqui sobre este assunto aqui, né? O joio explica a história, tá certo? O joio explica. No capitalismo posterior a tudo o que aconteceu ali na Reforma Protestante, depois veio a Revolução Industrial. Então, o que ocorreu nesse capitalismo posterior, a partir daquilo que já havia acontecido? Então, o joio protestante, estamos falando daquele joio lá da Europa, o joio protestante, né, por vontade e convicção próprias, certo? O joio, né? Por vontade, isso está falando de dinheiro, de grana. Então tem tudo a ver com o joio. O joio é uma mistura enorme entre o que quer ser espiritualmente, mas na verdade ainda apegados, não é, à questão financeira e outras coisas materiais, né? Então veja só, por vontade e convicção próprias, o joio, por influência dos capitalistas beneficiados, então se tornaram instrumento do capitalismo, esse joio metido a cristão, a protestante, né? Teologizou o capitalismo contra Jesus. Então começou a se organizar o pensamento capitalista dentro do cristianismo. Então era encontrar ensinos bíblicos que favorecessem a ganância. O joio, né, dentro do protestantismo, passou a trabalhar isso para justificar os passos que já estavam sendo dados pelos países ditos protestantes, né, justificar a ganância desses países e desses líderes políticos, né, dentro do corpo do ensino capitalista do protestantismo. Então, todo um trabalho, né, para se teologizar o capitalismo passou-se a acontecer. O que foi que eles fizeram? Tornou cristão, né, o capitalismo tornou aquilo como sendo uma aspiração cristã da vontade de Deus. Então, aquele negócio de Jesus dizer que vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem, aquilo foi subvertido, foi esquecido, foi jogado de lado, aquilo não significa nada, né? Zera, dentro desse pensamento, o protestantismo zera a ideia do jovem rico, né? De que ele deveria dar tudo para os pobres, a experiência de Zaqueu, vou dar tudo, metade aos pobres, e também a experiência da igreja de Jerusalém. Tudo isso aí se tornou, para o protestantismo da Europa, se tornou algo totalmente contrário à vontade de Deus. Desvaloriza pobres, trabalhadores e etc. Então, a desvalorização aí é o seguinte: deem graças a Deus, porque vocês estão sendo explorados pelos ricos. É melhor ser explorado por eles do que estar morrendo de fome em outro canto. Uma justificativa. Aparentemente correta. Entende? Então, o protestantismo abraçou essa mentira. O que mais? Põe pobres e trabalhadores contra si. Então, é hora de, em vez de ficarem brigando contra o rico, contra o explorador, vocês têm que brigar entre vocês. Entendeu? Os mais espirituais vão favorecer os interesses do rico. Os menos espirituais vão ficar brigando pelos interesses dos pobres e dos trabalhadores. Então vão brigar entre si, não é contra ele. Eles são bênçãos de Deus na vida de vocês. Agora vocês brigam entre vocês. Condena comunismo, socialismo e etc. Condenar. Isso aí é coisa do diabo. O de Deus é a exploração, o homem pelo homem. Comunismo e socialismo, não. Isso aí é do diabo. É por isso que começam a desprezar a experiência da igreja de Jerusalém. Tá? O que mais?
lembrando a ditadura e perseguições, né, dentro do comunismo. Porque o comunismo é ditadura, né? Ele promove perseguições, mas não fala, né, de que muita gente é morta, né? Muita gente dentro do capitalismo morre todo dia. O capitalismo mata muita gente de fome, desnutrição e de outros problemas mais. Mas não, isso aí não tem problema. Isso não tem problema. Que mais? Muita gente, então ele lembra, muita gente morreu, né, por causa da ditadura e perseguição do comunismo e socialismo. Escondendo alienadamente, isso é a teologia que é produzida na Europa e que passa para outros cantos do mundo, né? Escondendo alienadamente que não há pobreza, fome ou violência dentro do comunismo, dentro do socialismo. A ideia é acabar com isso. Enquanto que no capitalismo não. É preciso que haja isso. Porque o trabalhador, né, ele precisa, o rico precisa do trabalhador pobre para que ele possa continuar explorando e os pés do rico continuar sendo beijados, como sendo bênçãos de Deus para a vida da pobreza. Os perseguidos querem mudar isso, né? Ele falando lá a defesa que eles fazem a favor do capitalismo. Usam a religião para alienar outros. O capitalismo mata muito mais do que já se matou por causa do cristianismo, por causa do comunismo. Comunismo, né? Os líderes políticos já mataram muita gente, mas o capitalismo já matou e continua matando muito mais gente, de uma maneira ou outra, né? A liberdade que é dita que existe no capitalismo é liberdade para o explorador. Os explorados não têm liberdade. Entendeu? Então é outra mentira. Quem tem liberdade para fazer o que quer e ficar protegido é o explorador. O explorado não tem essa liberdade que é proclamada. Mas eu conheço fulano que tem, mas ele tem porque ele é rico. Né? Você não é rico, você nunca vai ser rico. Né? Passou a favorecer muito, isso agora aí é o protestantismo, passou a favorecer muito a Europa assaltante à África. Então, a Europa passou a assaltar a África e estava bem justificada biblicamente. Faziam até isso dizendo que é para o bem do povo, levando Jesus para eles, para os africanos. Entendeu? Favoreceu o tráfico grande de escravos africanos. A Europa, os países da Europa e da América do Norte, foram os maiores traficantes e foram os que mais ganharam dinheiro, né, ganharam riquezas, traficando negros, traficando africanos. Tudo pautado, tudo fundamentado no ensino bíblico que o protestantismo produziu. O que mais? Europa enriquecendo pela colonização e Estados Unidos ganhando com a Guerra Fria. Tudo isso justificado pela teologia capitalista dos reformadores. Boicotando os considerados inimigos, isso aqui é a Guerra Fria, né? Boicotando os considerados inimigos, não quero nem saber se vão passar fome. A gente boicota. Eles são, entre aspas, inimigos. E aí vem toda a teologia e justifica. Não, tá certo. Jesus faria o mesmo. Entendeu como é que funciona a teologia capitalista? Eles dizem, olha, Jesus faria assim como a gente está fazendo. Não é o Jesus, não é o Jesus que a gente conhece, é o Jesus que eles querem que a gente conheça. Né? Ainda na Guerra Fria,
potencializando Israel contra os árabes. Israel chega, um espaçozinho, depois faz uma guerra, provoca, depois faz uma guerra, toma mais espaço, depois toma mais espaço, depois toma mais espaço. E os palestinos ficam sem terra, sem pátria. E a ONU, mandada pelos Estados Unidos, se cala. Acha normal. Mas fundamentada em quê? Na teologia capitalista que os protestantes produziram. É de Jesus, é de Deus que Israel faça aquilo contra os árabes. Entendeu? Guerreando pelo petróleo dos outros. Guerra mesmo, para tomar o petróleo das outras pessoas, né? Dos outros países. Dominando e usando a ONU de várias maneiras. Derrubando governos contrários. Tudo isso é da Guerra Fria. Né? E os Estados Unidos, um país que se diz cristão e que nos evangelizou, é o maior praticante desses crimes, usando o nome de Jesus, né? Numa teologia capitalista produzida pelos reformadores. Aqui, criticado por Karl Marx e outros sociólogos. A religião, segundo Karl Marx, a religião é como um ópio do povo para alienar. Na verdade, Karl Marx exagerou um pouquinho. Na verdade, toda religião ela é neutra. Agora, o joio é que usa de maneira a que venha a produzir males para os outros povos, para as outras pessoas. Tá bom? Então, esses são aspectos que a gente chama atenção aqui no capitalismo posterior à Revolução Industrial, né, ocorrido ali pelos idos de nos anos de 1500, 1600 e etc. Tá bom?